Estamos gravando, então mais uma vez sejam todos bem-vindos. Este webinar ele vai ser depois transmitido no YouTube, vou colocá-lo, fazer o upload dele lá e eu coloco o link direitinho lá no blog, tá bom? Provavelmente em um post novo e daí divulgo para vocês. Quem estiver vendo pelo YouTube agora a gravação, seja bem-vindo também. Nós temos hoje uma estimativa de 1h30 de webinar. Eu quis estender esse tempo, né, 1h30. Não sei se a gente vai levar 1h30 para ver todo esse conteúdo. Talvez a gente termine um pouquinho antes, mas eu prefiro sempre agendar um pouquinho a mais do que deixar passar do horário aí e atrapalhar a programação de vocês. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá, vou começar compartilhando aqui a minha tela. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Se vocês puderem me mandar aqui ao lado, por gentileza. Um disse não, a maioria está dizendo que sim. Talvez tenha um delay, mas eu acredito que todo mundo esteja vendo, né? Muito obrigada, pessoal. Já recebi aqui vários sims. Muito obrigada. Estou aqui clicando sim, sim, sim. Muito obrigada, obrigada, obrigada. O título do nosso webinar é Organize suas metas em 2016 com vida organizada e tudo isso. O que a gente vai falar aqui hoje, né? São duas coisas, eu vou tentar fazer o máximo possível em 1h30 para tirar dúvidas de vocês e orientá-los para a gente conseguir cumprir o nosso objetivo, que é falar sobre esse tema aqui, né? Que é muita coisa. Então, vamos aprender hoje como começar a usar o Todoist. Eu sei que muitos leitores do blog me pedem isso, então a ideia é que eu possa mostrar para vocês aqui ao vivo como manusear basicamente o Todoist. Não tem muito segredo, o Todoist é uma ferramenta super simples e a gente vai ver aqui como utilizar para alcançar as nossas metas em 2016. Esse conteúdo aqui desse webinar, ele vai ser muito baseado em tudo aquilo que eu vivo falando no blog nos últimos 10 anos. Então, assim, ele não vai ser extremamente focado em GTD, apesar de que não exista nada na vida que eu fale que não tenha a ver com GTD, né, como vocês sabem, mas ele também não vai ser focado, por exemplo, no conteúdo do livro Vida Organizada e nem no conteúdo do blog. Ele é um conteúdo que é um mix de tudo aquilo que eu falo, independente de ser Vida Organizada, de ser GTD, de ser Thaís. E vou falar como, vou dar algumas dicas para trabalhar com metas, enfim, como fazer esse acompanhamento pelo Todoist, tá bem? Então, vamos lá. Só rapidamente queria fazer um guia aqui para esse webinar, pessoal. Como alguns de vocês já perceberam, aqui nessa janelinha que fica na parte direita de vocês, fica a janelinha do webinar. Acredito que quem esteja vendo pelo YouTube não está vendo essa janelinha, então essa recomendação é só para quem está vendo ao vivo mesmo. Então, para você interagir comigo, clica nessa guia chamada Questions, tá bom? Para enviar mensagens e dúvidas. Eu de vez em quando vou fazer uma pequena pausa para verificar as dúvidas que vocês estão me mandando e conseguir responder. Como a gente está com 100 participantes, eu já estou com bastante volume de mensagens aqui, então eu estou vendo bem aos pouquinhos. Então me desculpe eu demorar um pouquinho para ver a sua dúvida e responder, é porque realmente tem bastante volume, eu tenho que parar para ver e eu não quero interromper o fluxo do webinar para isso. Então eu vou comentar o slide, vou fazer uma demonstração e daí eu volto, antes de mudar de slide, mudar de explicação, eu vejo se tem alguma dúvida e respondo, tá bem? Tenho essa segunda recomendação que não adianta eu falar em voz alta, mas vou falar só para ilustrar, né? Então, caso não esteja ouvindo, analise suas configurações de áudio no computador, porque realmente na enquete que a gente fez aqui no começo, para saber quem estava ouvindo a música, né, o áudio, 90% das pessoas estavam ouvindo, creio que os outros 10% talvez tenham conseguido aí, né, mexer nas suas configurações. Então, só para lembrar que esse curso aqui ele vai ser gravado e vai ficar disponível para download depois. Na verdade, vou colocar ele no YouTube, né? Vamos ver se eu consigo colocar para download também. Mas aí a gente vê depois, tá bem? Queria falar um pouquinho qual foi a nossa motivação para fazer esse webinar aqui, né? A Clarissa Donda, que ela é a Country Manager do Todoist Brasil, ela conversou comigo sobre essa ideia. Nós tivemos a ideia juntas, na verdade, de fazer um webinar. Ela está acompanhando o trabalho
Vida Organizada com os cursos online e todo o nosso trabalho que a gente tem de palestras, cursos de GTD e por aí vai. E ela falou que seria muito legal a gente fazer um webinar sobre tudo isso, né? Assim, para quem está começando a usar o tudo isso, está acompanhando pelo blog, eu recebo muitos comentários diariamente das pessoas pedindo ajuda para começar a usar, então um guia básico. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Algumas pessoas fizeram comigo o curso Organize-se em 2016, me perguntaram se é o mesmo conteúdo, e não, não será o mesmo conteúdo. Mesmo porque o curso ele teve 4 horas de duração e um montão de materiais. Esse aqui é o nosso webinar de 1 hora e meia no máximo. Então, é um conteúdo muito mais focado em metas mesmo, apesar de que eu vou colocar bastante coisa aqui com relação à produtividade. Eu acredito que todas as pessoas possam se beneficiar deste conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Quem sou eu? Deixa eu falar rapidinho sobre mim. Meu nome é Thaís Godinho, eu sou autora do blog Vida Organizada, que já existe desde 2006. Esse foi um blog que eu comecei a escrever por hobby. Eu criei o blog porque eu sempre fui apaixonada por organização, desde a minha adolescência, né? Que foi quando eu comecei a gostar do assunto. Foi quando eu vi também que organização não tem só a ver com organizar a casa, né? Minha mãe que o diga na época, então eu achava que organizar a casa era muito chato na época, mas eu comecei a organizar os meus projetos, me organizar nos estudos, e depois, por que não? Comecei a curtir organizar a casa também, acho que tudo faz parte de um todo. Né? Vocês que acompanham o blog devem ter percebido que essa é a minha visão da organização. E em 2006, quando eu criei o blog, eu já trabalhava com marketing digital, essa sempre foi a minha especialização desde sempre. E eu tenho blogs desde 2001 foi quando eu criei meu primeiro blog, mas o Vida Organizada veio só em 2006. E é bem engraçado pensar no surgimento dele, porque na época foi quando eu estava na época do meu TCC na faculdade. Quem já passou por isso sabe como é que é. Foi também, eu estava trabalhando em uma agência e eu fui promovida ao meu primeiro cargo de gestão, então foi quando eu virei coordenadora de projetos. E naquela época eu percebi que, além de eu ser uma pessoa organizada, eu teria que aprender a organizar a organização dos outros também, porque eu tinha uma equipe para coordenar, uma equipe de cerca de 15 pessoas. Então foi aí que comecei a me interessar também por produtividade, comecei a procurar dicas na internet, enfim. E descobri um método chamado GTD, olha só que beleza, fui, descobri que tinha um livro, fui na livraria, comprei, li, me apaixonei por esse negócio, foi amor à primeira vista. E na época eu fiquei tão envolvida nesse assunto de produtividade, GTD, organização, que eu quis montar um blog para compartilhar essas descobertas que eu estava tendo e dicas no geral sobre o assunto. Foi aí que nasceu o blog. E eu nunca imaginei que o blog daria o tom da minha vida profissional dali em diante. Nunca mesmo. Sempre que criei por hobby. Amo a minha profissão, que é publicidade, adoro trabalhar com marketing digital, mas com o tempo eu fui sendo muito requisitada para fazer palestras, para trabalhar como consultora de organização, até mesmo em empresas, fiz trabalho de reuniões produtivas, né, fazendo um acompanhamento das reuniões para ver se elas estavam rendendo e por aí vai. Mas eu sempre levei isso como o meu lado B, né? Como a gente costuma falar de brincadeira, né? Era a minha segunda profissão, digamos assim, mas nunca foi minha profissão principal. Até que em 2013 eu conheci o Daniel Burd, da Cal Daniel, que é a franchise oficial da David Allen Company aqui no Brasil. A David Allen Company é a empresa que gerencia o método GTD no mundo inteiro, né? E tem franquias em todo o mundo e a Cal Daniel é a franquia oficial aqui no Brasil. E quando eu conheci o Daniel foi empatia imediata, porque a gente descobriu que a gente tinha a mesma missão, que era ajudar as pessoas a se organizarem para que tenham mais qualidade de vida e menos estresse. Eu comecei a trabalhar com ele na parte de marketing digital e um ano depois ele me convidou para trabalhar como instrutora de GTD. Isso foi em 2014. E foi a mesma época que eu também lancei o meu primeiro livro, Vida Organizada. Então, quando isso aconteceu, eu falei assim, bom, acho que esse é o momento de viver disso, né? De viver desse negócio que eu amo. Você é uma dessas pessoas do BuzzFeed que largam tudo para viver do que amam. Então, eu fui uma dessas pessoas e desde então tudo começou a acontecer, muita coisa legal vem acontecendo para mim. Tem sido
um grande prazer trabalhar com organização e poder diariamente inspirar as pessoas a se organizarem para que elas tenham mais qualidade de vida. Então é isso, tá? Para quem não sabe, eu moro em São Paulo, eu tenho um filho que vai completar 6 anos agora em abril, sou casada com um aspirante a chefe de cozinha e é isso. Vamos lá. Eu já queria começar com a provocação. Né? A gente vai falar aqui sobre como se organizar para alcançar as metas. E uma coisa que eu sempre ouço das pessoas é que elas não têm tempo. Engraçado, mas eu ouço isso o tempo inteiro. Como se ninguém tivesse 24 horas por dia, né? Igualzinho. Todo mundo tem, né, gente? Eu tenho 24 horas por dia. A Madre Teresa de Calcutá tinha, o Gandhi tinha, o Steve Jobs tinha, o Obama tem. Então, acho que a questão do gerenciamento do tempo, o gerenciamento das prioridades, o gerenciamento de toda a nossa energia, né, em torno de atividades, ele depende do nosso gerenciamento pessoal e não da quantidade de tempo que a gente tem. Porque eu tenho certeza que se a gente tivesse 30 horas por dia, ou 40, 50 horas, a gente ia ocupar todas essas horas e dizer que não tinha tempo também, não é verdade? Então, o que a gente sempre tem tempo. O que a gente não tem são as prioridades definidas. E é engraçado a gente pensar assim, porque existem algumas vertentes da produtividade que falam que a gente não define prioridades. Falam que prioridade ou a gente tem ou a gente não tem, né? Que as prioridades elas só têm que estar claras pra gente. Apesar de eu concordar com isso, eu acho que a gente define sim prioridades. Como que a gente define prioridade? A partir do momento que a gente não aceita determinadas situações. Então, hoje meu trabalho pode ser prioridade para mim, mas eu posso simplesmente dizer que não e que minha saúde vai ser minha prioridade, ou que a minha família vai ser prioridade. Então, nesse caso, eu estou assumindo um papel proativo e dizendo que sim, eu posso definir minhas prioridades. É isso que essa introdução aqui vai servir para a gente começar a falar de organização pessoal daqui a pouquinho. Porque o que a gente está evitando é trabalhar em cima do latest e do loudest. O que é latest e loudest? Para quem não sabe muito inglês, o latest é como se fosse o urgente, né? Aquilo que chegou e é para ontem, que a gente tem que resolver porque o negócio explodiu. E o loudest é aquilo que grita mais alto, ou seja, quando o seu chefe chega para você e pede para você parar tudo que você está fazendo para atendê-lo, né? E coisas desse tipo. Ou então, quando, sei lá, você acorda sentindo dor no coração e vai parar no hospital com medo de ter um infarto. Então, no geral, a gente tem que aprender a lidar com as coisas quando elas aparecem, não quando elas explodem na nossa vida. E é isso que a organização proporciona. E é daí que a gente vai tirar prioridades. Existem algumas vertentes de produtividade que categorizam as coisas como importantes, urgentes, não urgentes, e por aí vai. Né? E apesar de não ser a linha que eu sigo, porque eu uso o GTD, né, que é outra metodologia, eu entendo essa vertente também, porque entre o urgente e o importante, muitas vezes o importante acaba ficando de lado em decorrência do urgente, que é isso aqui, né, o latest e o loudest. Então a gente tem que sair dessa postura reativa. Para a gente sair dessa postura reativa, a gente tem que aprender a colocar ordem no caos, né, organizar o nosso dia a dia para poder alçar voos mais altos. E o que são voos mais altos? São as nossas metas, os nossos objetivos, e é esse o foco do nosso webinar de hoje. Tá? Queria comentar com vocês um pouquinho sobre a minha visão sobre organização pessoal como um todo. Quem faz cursos comigo sempre vê essa explicação, porque ela faz parte dessa comunicação do Vida Organizada. E eu acho que é importante falar, né, que a organização pessoal, ela não é um fim por si só. Eu não acho que é sadio e nem é meu objetivo ensinar as pessoas a serem organizadas simplesmente para serem organizadas. Eu acredito que a organização seja um meio para a gente ter mais qualidade de vida, para viver com menos estresse. Então, como que a gente chega lá, né? Eu penso que a organização, e isso é bem forte para o Vida Organizada, tem 4 valores. O primeiro valor é a coerência. O que significa coerência na organização? Significa que tudo que você faz na sua vida, todas as suas atividades, todos os seus projetos, todas as responsabilidades que você tem, tudo isso é coerente uma coisa com a outra. Então, aquele objetivo que você quer alcançar se reflete nas atividades que você faz no seu dia a dia. Então, não adianta você ter um objetivo de curto ou médio prazo se você não faz absolutamente nada para alcançá-lo. Isso
do meu ponto de vista, não existe. A coerência nas ações ela é muito importante para uma vida organizada. Isso aqui também entra, claro, a gente falar dos nossos valores, dos nossos princípios. Então, como que eu faço com que a minha vida, com que o telefonema que eu tenho que dar hoje, com esse e-mail que eu tenho que mandar, com esse projeto que eu estou trabalhando, como que eu faço que todas essas coisas tenham a ver com esses objetivos que eu tenho, com meus propósitos, meus valores. É isso que a gente busca com a organização. O outro valor, o segundo valor, é a autonomia. Eu, sinceramente, não acredito que uma pessoa possa organizar a vida da outra, digamos assim. Pode ser que o seu chefe pegue no seu pé, pode ser que seus filhos estejam puxando aí a barra da sua calça, pode ser que você já tenha até tomado bronca aí por causa da sua desorganização de alguém. Mas se você não tiver um impulso pessoal, uma motivação sua para agir, para se organizar, porque você vê valor nisso, você não vai conseguir se organizar. Então tem que partir de você. É claro que isso não vale para vocês que estão ouvindo aqui esse webinar, porque é óbvio que se vocês estão aqui, vocês têm interesse. Então vocês já estão a um passo à frente, porque vocês têm interesse no tema. Então é disso que eu estou falando. Vocês já devem ter percebido que as pessoas que mais gostam do assunto organização são as que menos precisam de organização, né? Porque já são pessoas naturalmente que gostam de se planejar, organizar suas coisinhas e pensar em objetivos e por aí vai. E a gente fica inconformado. Às vezes eu tô tentando mudar isso, mas eu ficava mais inconformada antes, porque eu vi algumas pessoas que não tinha a menor motivação para se organizar. E eu falava, puxa vida, né? Tem tantos benefícios e eu não consigo convencer a pessoa e nem deve tentar convencer, porque isso é uma coisa pessoal. Cada um tem que saber aí onde o seu calo aperta, né, gente? O terceiro valor, também é muito importante, é a personalização. Eu não acredito em regras escritas em pedra, eu não acredito em regras universais, eu não acho que existe só uma maneira da gente fazer as coisas, especialmente quando se trata de organização. Eu acho que a organização, o processo de organização deva ser personalizado para cada um, customizado de acordo com as suas necessidades. Então não adianta eu virar para você e falar, nossa, eu faço desse jeito e é maravilhoso, faça também. Não vai funcionar. Porque cada pessoa é de um jeito, uma pessoa é mais visual que a outra precisa trabalhar as coisas de uma determinada maneira. O que é organizado para um é bagunçado para o outro. Então, quem sou eu para dizer? Eu, como organizadora profissional, eu ofereço soluções, né? Eu procuro demonstrar a maioria das opções que existem. É claro que eu vou sempre cair na minha visão pessoal, porque afinal é um blog o que eu tenho com vida organizada. Mas eu tento, na medida do possível, mostrar diversas soluções, porque é para cada um realmente buscar aquelas que vão funcionar. E por fim, mas não menos importante, é o valor da compaixão. O que significa compaixão na organização, do meu ponto de vista? Eu vejo hoje que o mundo sofre muito com a falta de organização, as pessoas não estão sabendo lidar com essa enxurrada de informações que a gente está lidando aí nos últimos anos. Tudo é muito recente, né, na história da humanidade, então a questão da internet, das redes sociais, da quantidade gigantesca de informações que a gente tem acesso todos os dias, da quantidade de oportunidades que a gente tem de ter diversos tipos de atividades. Então, ninguém está sabendo lidar muito bem com isso, a gente está aprendendo. Então, se a gente sabe qualquer coisinha que já ajude outras pessoas, eu acho que faz parte, né, do processo de ser organizado, tentar ajudar as outras pessoas também, nem que seja pelo exemplo. Porque eu vejo que quando eu me organizo, eu impacto diretamente a vida do meu filho, a vida do meu marido, a vida das pessoas que trabalham comigo. Se eu não me organizo, do contrário, todo mundo acaba saindo um pouco prejudicado, mesmo que em pequena escala, né? Só nesse ecossistema meu. Mas é uma cadeia. Então, a gente começando a se organizar, a gente consegue dar o exemplo, o que é muito legal, tá? Faz parte. E aí, chegamos aqui no Todoist. Gostaria antes de perguntar para vocês se alguém tem alguma dúvida sobre esse processo da organização. Para enviar dúvidas, como eu comentei com vocês, enviem aqui na caixinha de questions, tá bem? Vamos lá, queria falar então o que é o Todoist.
né? Muito bem, pessoal. Tudo isso ele é uma ferramenta gerenciadora de tarefas. Falando assim, parece super genérico, né? Só que o Todoist, ele é simples, porém complexo ao mesmo tempo. De que forma? Ele é simples porque é muito fácil de usar. O visual dele é simples, ele não complica a vida, então você entra e você consegue intuitivamente saber o que precisa ser feito. Mas ele é complexo em que sentido? Porque ele tem vários recursos e você pode personalizar no nível de complexidade que você quiser. A gente vai ver que tem filtros, tem etiquetas, tem um montão de coisas. Então dá para você usar da forma mais simples possível, como também dá para você fazer, pintar e bordar aí do jeito que você quiser personalizar o seu Todoist, tá? Então ele é uma tela em branco mesmo para você organizar a sua vida. E o que é legal do Todoist é que ele é uma ferramenta que está disponível em diversas plataformas e com uma sincronização incrível. Eu acho que isso é o principal mesmo, né? Então você consegue acessar o Todoist pela web, você consegue baixar o aplicativo no seu computador, você consegue baixar o aplicativo em dispositivos móveis, então tablet, celular. Ele tem extensões também para alguns navegadores, né? Como vocês podem ver aqui. Então, tudo isso é uma ferramenta muito versátil, tá? Além do que, ele também se integra com o seu e-mail, você consegue enviar e-mails diretamente para a ferramenta. Incrível, tá? Então, eu acho que no mundo de hoje é meio impensável a gente tentar tratar com uma ferramenta que não sirva a diversos sistemas operacionais, principalmente, né? Porque não tem nada pior do que você ter um aplicativo que funciona bem em um e é totalmente diferente em outro sistema operacional. Às vezes a gente tem um computador PC e um iPhone, por exemplo, e daí os aplicativos ficam meio confusos. Ou então um aplicativo que funciona no celular não funciona no computador. Então acaba sendo sim um diferencial, né? Saber que ele tem acesso a todas essas plataformas aqui. Queria falar um pouquinho sobre como tudo isso entende como projetos. E daí para isso eu vou sair daqui dessa tela. Me falem se vocês continuam vendo aqui o que eu estou fazendo. Vocês continuam vendo a minha tela? Agora tá a tela do Todoist. Sim? Ah, vocês acharam que fosse mostrar a minha conta, né? Eu criei uma conta nova aqui. Novinha para mostrar do zero como funciona. Todos estão vendo? A maioria sim. 2 pessoas falaram que não estão vendo. Espero que seja um pequeno delay e que vocês consigam ver em breve. Então, quando você cria uma conta no Todoist, essa aqui é a carinha que aparece para vocês. Certo? Isso aqui que aparece. Vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui no Todoist, gente. Olha só, quando você entra, aparece essa parte principal branquinha, né, que é onde ficam as suas tarefas. E hoje, que é terça, fevereiro, dia 2, a gente não tem nenhuma tarefa, porque eu não cadastrei nada aqui, é uma conta nova, tá? Aqui ao lado, a gente tem, olha só que legal, uma caixa de entrada. O que significa caixa de entrada, né? A caixa de entrada é um termo muito utilizado no GTD, que é um lugar onde você coleta suas ideias. Então isso aqui é muito rico, por quê? Porque as pessoas costumam guardar coisas na cabeça, muita informação, fica lembrando de coisas que tem para fazer e as coisas acabam ficando na cabeça. E o problema disso, na verdade, são dois. Primeiro, que você esquece, né? É muito comum esquecer coisas. Segundo, que mesmo que você não esquecesse nadinha, absolutamente nada, não tem necessidade de manter as coisas na cabeça. A gente pode passar para um lugar mais confiável e deixar a nossa cabeça livre para pensar. O David Allen, autor do método GTD, fala muito isso, né? Que a nossa mente é feita para ter ideias e não para armazená-las. Então, o poder da caixa de entrada é justamente esse: é o poder de você vir aqui, clicar em adicionar tarefa e escrever qualquer ideia. Voar de balão. É uma coisa que eu quero fazer um dia. Tá aqui. Ou então comprar ervilha no mercado. Se meu filho visse isso, ele ia odiar. E coisas desse tipo. Né? Pesquisar um passeio gratuito para o carnaval. Eu vou anotando aqui ideias de todos os tipos. Eu não estou nem pensando sobre isso aqui exatamente. Mas a grande riqueza dessa ferramenta é que você não precisa ficar pensando e organizando as suas listas na hora que você tem a ideia.
Então, se você estiver na rua, estiver no mercado, estiver de férias, estiver passeando, estiver com seu celular em mãos ou estiver com o computador, se você tiver uma ideia, você nunca vai perdê-la, porque basta você entrar aqui na caixa de entrada e clicar e digitar. E depois, ao longo do dia, ou uma vez a cada 2 dias, enfim, na frequência que for melhor para você, você vem aqui e processa essa caixa de entrada. O que significa processar? Significa dizer, o que é isso aqui? Será que é um projeto para mim? É um objetivo? É uma coisa que eu quero fazer mais adiante? O que significa? Né? Então, vocês já viram aqui como que a gente insere tarefas no Todoist. Além de você poder clicar aqui, olha, em adicionar tarefa, você também pode vir aqui em cima, tá vendo? E adicionar tarefa rápida. Quando você clica, aparece assim. Então eu posso escrever revisar livro de inglês, tá? Aqui eu tenho algumas opções. Já vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Mas olha só aqui, inbox, que é a minha caixa de entrada, tá em inglês. E eu posso adicionar. Ele entra aqui, tá bom? Deixa eu ver se vocês têm perguntas. Não, nenhuma dúvida. Pessoal, quem tiver tem dúvida, pode me mandando aqui na caixinha de questions que eu vou olhando ocasionalmente e vou respondendo, tá bem? Muito bem, além da caixa de entrada, o que mais a gente tem aqui ao lado? A gente tem essa guia chamada Hoje. Ixi, que é isso aqui? Olha só, a gente tem essa guia chamada Hoje. Nessa guia hoje, por enquanto não está aparecendo nada, porque eu não coloquei, não cadastrei nada aqui nessa minha conta nova, tá? Mas à medida que a gente for povoando aqui o nosso sistema, eu vou mostrar para vocês como vai aparecer aqui. É muito legal. A ideia é que todos os dias você acesse e veja qual a sua programação diária. Aqui embaixo, dando continuidade a essa programação, você pode ver os seus próximos 7 dias. Então, além de ver aqui a guia do hoje, você vê também até uma semana à frente. Olha só que legal. Então, à medida que a gente for cadastrando tarefas aqui no Todoist, elas vão aparecendo aqui de acordo com a data que você precisa fazer. Tudo bem até aqui? O Julião Pérez está perguntando qual é o pré-requisito para se usar o Todoist. Não tem pré-requisito nenhum, basta você fazer o seu cadastro no site todoist.com. A Mariana está perguntando assim, Thaís, é a primeira vez que eu tenho contato com a ferramenta. O Todoist é gratuito? Sim, Mariana, o Todoist ele tem a versão gratuita e tem a versão premium e tem a versão business, que é para trabalho, para negócio, para pequenas empresas e médias ou grandes, depende, né? É mais voltado para equipes. Então a gente tem 3 versões do Todoist. A versão gratuita dá para ser usada na maioria dos casos, mas eu recomendo, se você gostar da ferramenta, como eu vejo que a maioria das pessoas gosta, se for a sua ferramenta de uso mesmo, pessoal, que você assine a versão premium. Eu vou mostrar quais são os recursos adicionais, tá? E eu acredito que vale a pena. Deixa eu ver mais dúvidas. A Jéssica está perguntando como não perder ideias enquanto dirigimos ou tomamos banho. Olha só que pergunta engraçada. Quanto a tomar banho, não tem muita alternativa a não ser você esperar acabar o banho e depois registrar a sua ideia. Mas aqui no Todoist, quando você estiver dirigindo, por exemplo, você pode gravar um áudio. Eu vou mostrar daqui a pouco como você pode fazer. Tá bom, Jéssica? A Raíssa está perguntando assim, Thaís, essa é uma boa ferramenta para listar rotinas ou fica muito poluído? Vou falar sobre rotinas daqui a pouquinho. A Camila está perguntando como colocar uma tarefa com data específica. Eu vou comentar também. O Fábio está perguntando qual a principal diferença entre o Todoist e o OmniFocus. Eles são ferramentas bem diferentes, né? Então tem muitas diferenças. Para mim, as principais são que o OmniFocus ele é só de uma plataforma, ele só funciona para Mac e iOS, então ferramentas da Apple no geral, e também não tem a opção de compartilhamento para quem gosta, né? O Todoist, pelo contrário, ele é multiplataforma, ele tem a opção de compartilhamento e eu acho que a interface dele é muito mais simples, mas é preferência pessoal, viu, Fábio? Então, essas são as diferenças principais.
A Miriam tá perguntando como colocar uma tarefa recorrente. Eu vou falar, tá, Miriam? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais. A Iracema está perguntando se é mais fácil gerenciar tarefas no Todoist ou no Evernote. Olha, são ferramentas extremamente diferentes, Iracema. O Evernote ele é voltado para gerenciamento de notas. Dentro das notas você pode criar tarefas. O Todoist ele é uma ferramenta de tarefas. Então, se é, eu acredito que seja mais fácil gerenciar no próprio Todoist mesmo, tá bom? Vamos lá então, continuando aqui. Então, a gente tem essas 3 guias aqui na lateral. E aqui embaixo, olha só, a gente tem 3 guias. Uma guia chamada Projetos, uma guia chamada Etiquetas e uma guia chamada Filtros. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre projetos, né? Que foi o tema do nosso slide. Então, eu vou tentar me ater à programação do slide, mas vocês podem me perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem. Se tiver na programação, eu sinalizo. Se não tiver, eu já vou respondendo, tá bom? Então, o Todoist, ele chama essas listas aqui de projetos. Não necessariamente precisam ser projetos para o GTD, por exemplo, né, que a gente usa o termo projetos para algumas coisas específicas. Aqui você pode criar, vejam essas listas aqui como pastas, tá? Então, os projetos como se fossem pastas. Quando você cria uma conta no Todoist, aparecem essas aqui como padrão. Eu não mexi, tá? Eu deixei para mexer aqui com vocês. Como que a gente pode interagir com essas listas? Vejam aqui. Esse primeiro, que é o pessoal, se eu clicar aqui, ele abre o meu projeto aqui do lado chamado pessoal. E eu posso adicionar tarefas nele, certo? Outra coisa que eu também posso fazer é compartilhar esse projeto. Olha, se eu clicar aqui, eu posso vir aqui e digitar um e-mail de uma pessoa. Tô brincando, não vou colocar esse não. E vou convidá-la para compartilhar comigo esse projeto. Se a pessoa tiver Todoist também, ela consegue acessar o projeto assim como eu estou acessando aqui. É muito legal, tá? Para equipes é muito bom. Aqui eu também tenho algumas opções. Então, eu posso, por exemplo, classificar as tarefas por data, ordenar por prioridade, ordenar por nome, buscar pelo responsável, isso quando está compartilhado, né? Tem 2 opções aqui bem legais que são, se eu tiver um modelo de projeto, eu posso importar, depois se der tempo, nesse webinar eu mostro como fazer isso, senão depois eu mostro no blog. E você também pode exportar um modelo. Então, suponhamos que eu crie um projeto inteiro aqui. Sei lá, uma organização de uma viagem que eu estou fazendo. E daí, futuramente, eu vou fazer outras viagens. Eu posso, então, exportar esse modelo. E esse modelo fica como checklist para mim, futuramente. É muito bom. Ah, eu também posso enviar um e-mail com todas... Olha, eu posso adicionar tarefas via e-mail. Então, se eu pegar esse e-mail aqui, e lá da minha caixa de e-mail eu escrever um e-mail para este endereço, vem direto para esse projeto aqui. É bem interessante. Agora, olha só. Se eu passar o mouse aqui em cima dessa lista que está escrito pessoal aqui do lado, tá vendo? Tem 2 coisinhas novas que aparecem. Se eu colocar aqui para a esquerda o mouse, estão vendo? Olha só. Estão vendo que aparece essas 3 linhazinhas e daí o mouse muda, o cursor muda? Isso significa que eu posso mover o meu projeto. Olha que divertido. Além de mover para cima e para baixo, eu também posso movê-lo para o lado. E aí ele pode ficar como um subprojeto. Olha que legal. Posso voltar para cá de novo. Certo. Além disso, se eu clicar nessa reticência aqui do lado, nesses 3 pontinhos à direita, eu tenho algumas opções. Então, eu posso clicar aqui para adicionar um projeto acima. Posso clicar aqui para adicionar um projeto abaixo. Eu posso editar meu projeto. E aqui é bem legal, porque além de eu poder renomear isso aqui, eu posso renomear. Se eu clicar na bolinha, aqui quem é visual vai adorar. Eu posso mudar a cor desse projeto. Ah, eu gosto de turquesa, então vou colocar aqui. Posso mudar a cor também. Isso é bem útil porque, por exemplo, você pode colocar as cores de acordo com as áreas da sua vida, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho.
ou como você quiser, né? Às vezes a gente tem um projeto que é muito querido, daí a gente coloca a nossa cor preferida, tanto faz. Se você clicar aqui, você pode mais uma vez compartilhar o projeto, então abre aquela janelinha para você colocar o e-mail da pessoa. Mais uma vez o e-mail das tarefas desse projeto, se eu quiser mandar um e-mail direto para cá. Aí tem duas coisas aqui. Suponhamos que eu tenha concluído esse projeto. Eu posso clicar aqui em arquivar. Ele vai vir aqui para baixo, tá? Ele vai ser arquivado e eu posso ocultar os projetos arquivados. O link está aqui. Se eu quiser visualizar todos os projetos arquivados, é só clicar novamente aqui. Tudo bem? Outra coisa, se eu tiver um projeto que eu não me interessa mais, eu quero excluir essa lista daqui, eu venho aqui em excluir projeto. Ele pergunta se eu tenho certeza, né? Como margem de segurança, e eu dou um OK. Certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. O pessoal tá mandando algumas mensagens, vou ler e vou respondendo, tá? A Mayara tá fazendo uma pergunta muito legal. Ela tá fazendo assim: eu tenho alguns projetos de trabalho no Gunter. Você acha interessante inseri-las no Todoist? Eu vou comentar sobre um recurso muito legal, Mayara, que o Todoist tem, que é você poder subir arquivos aqui. Então, é uma maneira de você organizar os seus arquivos dos projetos, tá? Eu vou comentar sobre ele daqui a pouquinho, esse recurso. A Mariana está perguntando se os recursos são apenas da conta Premium. Eu vou falar daqui a pouquinho quais são os recursos exclusivos da conta Premium. A Laís está perguntando se tudo isso funciona offline. Sim, funciona. Se você baixar o aplicativo para o seu celular, para o seu tablet ou para o computador, tudo que você manusear no seu Todoist offline, depois quando você ficar online ele sincroniza, tá bem? A Luciana comentou que tá com um delay meio chato. Luciana, isso é problema da sua própria conexão, tá bom? Não tem, infelizmente, muito o que fazer, mas como está sendo gravado, daí depois no YouTube você consegue reassistir, caso você tenha perdido alguma coisa. Não se preocupe. Vamos lá. Então, continuando aqui, pessoal. Quando a gente clica em um projeto ou uma lista aqui, existem algumas opções. Então, eu posso adicionar as tarefas aqui. Eu vou colocar assim, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Olha só que divertido. Eu vou adicionando as tarefas do meu projeto aqui, tá bom? Olha só que legal, vou mostrar os recursos que as tarefas têm. Primeiro, o mais básico, que é quando eu completo uma tarefa, eu clico aqui, certo? Ah, sumiu minha tarefa, o que eu faço? Não tem problema. Aqui embaixo tem um reloginho que, se você clicar, ele mostra as tarefas concluídas, tá? Então não se preocupe, elas aparecem aqui. Outra coisa que você pode fazer. Tá vendo que quando eu passo o mouse em cima aparecem essas 3 linhas de novo? Vocês já sabem o que significa, né? Significa que eu posso mover essa tarefa. Da mesma forma que ele move para cima e para baixo, ele também move para dentro. Então eu posso ter subtarefas. Olha que divertido. Inclusive eu posso ter subtarefas. Assim, ó. Olha só que legal. Esse recurso é muito útil para projetos e para informações no geral. Outras opções. Estão vendo que aparece esse balãozinho aqui? Ele é um balãozinho de comentários. Se você clicar aqui, ele vai abrir essa janelinha, tá? E você pode vir aqui embaixo e postar alguma nota. Aí olha só quais são os recursos que ele tem. Primeiro, você pode anexar um arquivo. Então, ou você puxa do seu computador e faz o upload, ou você pega do Dropbox, ou você pega do Google Drive. Ou você pode simplesmente arrastar um arquivo para cá, tá? Então, quando você faz isso, você puxa e o arquivo entra aqui. É muito útil. Ou você pode vir aqui e clicar para gravar uma mensagem de áudio. Se você clicar aqui, ele vai... eu não vou clicar porque ele vai começar a gravar. Se você clicar aqui, ele grava uma mensagem de áudio. Então, isso aqui no celular é muito útil. Especialmente para quem compartilha essas listas, né, em equipe, é muito útil, porque às vezes a gente quer explicar uma coisa para alguém, né? A gente designa uma tarefa para uma pessoa e quer deixar explicadinho o que tem que ser feito. Então, essa ideia gravada em áudio às vezes fica muito melhor. Ou então, se você teve uma ideia sensacional sobre alguma coisa que você quer fazer na sua vida e não tem como escrever, digitar no celular, aí você grava o áudio também. E por último, para deixar tudo muito mais feliz e motivador,
a gente tem emoticons, tá bom? E a gente pode adicionar também aqui. Todos esses comentários podem ser deletados, editados, olha, basta clicar aqui para editar e aqui para excluir. Tudo bem? Olha, mostra que tem 2 comentários. Se a gente clicar nessas reticências aqui na lateral direita, a gente tem como adicionar uma tarefa em cima, então que nem aconteceu com os projetos, ou a gente pode vir aqui e adicionar tarefa embaixo. A gente também pode vir aqui, editar a tarefa, e quando a gente edita a tarefa, aparecem algumas opções, que aí eu vou mostrar para vocês quais são. Vou mostrar primeiro aqui embaixo. Primeiro é o recurso de etiquetas, que é esse primeiro ícone aqui. O que são etiquetas, tá? Você pode usar de várias maneiras. Como eu uso GTD, a minha recomendação sempre vai ser voltada para isso. Então, no GTD, a gente utiliza as etiquetas para contextos. O que são contextos? Contextos são situações ou locais onde você pode executar essa tarefa. Então, suponhamos que essa seja uma tarefa que eu possa executar enquanto eu estiver no escritório. Então, eu vou digitar aqui e vou salvar. Olha como ela aparece para mim. Isso significa que se eu estiver no meu escritório, eu posso acessar essa lista aqui e ver todas as tarefas que eu posso executar enquanto eu estiver no escritório. Certo? É bem legal. Tá, mas vamos voltar lá. Outra opção ao editar a tarefa. Lembretes. Olha só que interessante. Eu posso colocar uma notificação para esse lembrete, tá? Essa notificação pode ser relacionada a um horário específico ou a um local específico. Este aqui é um recurso da versão premium, tá bom? Então eu posso, por exemplo, colocar assim que quando eu chegar no mercado, ele aqui me dá a opção, quando eu chegar, olha, mercado municipal. Quando eu chegar ou quando eu estiver saindo. Olha que divertido. Então, quando eu chegar no mercado, ele vai me dar esse lembrete, comprar o leite. Eu coloquei o lembrete aqui. E eu posso colocar mais de um, eu posso colocar um de horário também. Então eu coloco, vou dar a sugestão que ele está colocando aqui. Hoje, às 14 horas. Tá? Ele vai me mandar por e-mail. Tudo bem? Então são as opções de lembretes que eu posso colocar. Outra coisa que eu também posso colocar na edição da minha tarefa, prioridades. Tá? No GTD, a gente faz essa análise de prioridade no momento da execução, então não é algo que a gente coloca aqui no momento de processar uma tarefa, mas é claro que você pode usar, tá? Cada um, mais uma vez, tem que personalizar o seu uso pessoal. Então você pode colocar uma tarefa tanto quanto prioridade 1, 2 ou 3 e 4, né? Então se eu colocar, por exemplo, como prioridade 2, olha o que acontece com a tarefa. Ela fica da cor da prioridade. Então, isso é bom para a gente conseguir visualizar melhor, né, as prioridades. Fica totalmente a seu critério. Ó, se eu colocar amarelinho, como fica. Tudo bem? E aqui também a gente pode mover para a esquerda ou para a direita. O último recurso que eu gostaria de mostrar da edição é de agendamento. Aqui a gente tem um mundo de opções, tá? Um mundo mesmo. Então, se eu clicar aqui em agendar, vou mostrar quais são os recursos que aparecem aqui. O primeiro ícone aqui em cima é referente a hoje, então eu poderia muito bem agendar essa tarefa para hoje. Se eu agendar essa tarefa para hoje, ela vai aparecer assim para mim aqui, ó, hoje. Olha só que legal. Se eu vier aqui de novo, esse solzinho significa que eu posso colocar minha tarefa para amanhã. Eu coloco aqui, amanhã. Ela não vai mais aparecer aqui no hoje. Porém, se eu clicar aqui em próximos 7 dias, ela aparece aqui, ó, para fazer amanhã. Olha que legal. Outros recursos. Eu posso também vir aqui e colocar para fazer na próxima semana. Se eu clicar, olha o que acontece. Ele já vai direto para daqui a uma semana. Se eu clicar para colocar em um mês, ele já vai para março, dia 2. Ou por último, eu posso deixar sem data de vencimento. Isso também é muito bom, porque nem toda tarefa tem um prazo. Às vezes a gente só precisa estar no contexto adequado para executá-la, certo? Muito bem.
que mais a gente tem aqui? Lembretes, mover para histórico, isso é para arquivar, né? Você pode movê-la para outro projeto. Como você pode mover uma tarefa para outra lista? Ou você clica aqui e seleciona o projeto, ou você clica aqui do lado e arrasta para outro projeto. Tanto faz, ela vai do mesmo jeito. O que mais que a gente tem? Você pode pegar um link para a tarefa, olha só que legal. Então, se você quiser utilizar esse link de alguma maneira aqui dentro do seu Todoist ou mandar por e-mail, enfim, você pode usar esse link aqui específico dessa tarefa. E você pode também, é claro, excluí-la. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui nos comentários. O Fábio está perguntando se tem porcentagem de conclusão. Não, isso é um recurso que não tem no Todoist. Deixa eu ver aqui. Tem muitas dúvidas. Pessoal, o que eu não consegui responder aqui ao vivo por causa do nosso tempo, eu vou respondendo depois no blog, tá bom? Deixa eu ver. Ah, a Juliane está perguntando sobre tarefas recorrentes. Vou mostrar. Mais de uma pessoa perguntou também. Vou mostrar, gente. Pessoal, tem várias pessoas pedindo isso, então deixa eu mostrar. Olha que legal. Se eu tiver aqui uma tarefa. Suponhamos que eu tenha que fazer essa tarefa todo dia. O Todoist ele é tão intuitivo que eu posso simplesmente escrever assim, ó, todo dia. Olha que legal. Então, se eu vier aqui e marcar como feito hoje, ele já muda para amanhã. Ó, já aparece aqui para mim. Olha que divertido. Se do contrário, e se eu quiser colocar, não é todo dia, é toda quarta, ele já coloca para amanhã. E se eu marcar aqui, ó, ele vai já colocar pro dia quarta-feira, dia 10. Olha que legal. Ou então eu posso colocar assim, toda sexta às 11 horas. Será que vai? Ele vai, ele marca no horário também. Isso significa que você pode, inclusive, usar o Todoist como agenda. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que já tá pirando aí com essa ideia. E olha como ele aparece aqui para você, se você colocar o horário. Ele aparece como se fosse uma agendinha mesmo, tá? Fica bem legal. E aí, para você saber mais sobre tarefas recorrentes, o que eu sugiro para a gente não se estender muito aqui? Que você clique aqui na data. Ai, peraí. Ó, vou editar aqui. Editar tarefa, clicar na data. Aqui tem um link chamado ó, datas recorrentes e muito mais. Quando você clica nesse link, vai abrir uma página em português do Todoist com um guia completo, tá bom? Para mostrar como que funcionam todas as opções de datas recorrentes. Eu acredito que seja uma questão de manusear mesmo e entender como funciona. Antes da gente começar a entrar aqui na questão dos objetivos, porque já são 8h20, gente, eu queria falar sobre essas coisinhas que estão aqui em cima. Tá? Já falei que a gente tem aqui o login do Todoist, que é o que volta para a página inicial, que é o hoje. Aqui eu tenho a busca. Então eu posso buscar qualquer coisa aqui. Se eu digitar tarefa, ele vai buscar tanto nas listas, que tem as bolinhas, quanto nas tarefas. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ele abre o projeto que eu cliquei. Aqui é para adicionar tarefa rápida. Não quero fazer isso agora. Aqui eu tenho notificações. Então, como a minha conta é nova, eu não tenho nenhuma notificação, mas todo tipo de notificação que eu tiver no dia a dia, ela aparece aqui. Atualizações e tudo mais. Aqui tem um recurso que é muito Todoist, mas muito mesmo. É o diferencial, que é o Karma. O que é o Karma? O Karma, ele é um recurso do Todoist que mede a sua produtividade com base na quantidade de tarefas que você vai concluindo. Então, esse número aqui ele vai aumentando com o tempo, tá? Se você clicar aqui, ele vai mostrar quais são os níveis. Se você clicar nesse, ó, aqui embaixo mostra o que altera o karma, né? Então, ó, você acumula karma positivo como quando você adiciona e completa tarefas regularmente.
E quando você usa recursos avançados como etiquetas, datas recorrentes, lembretes, toda vez que você tiver uma tarefa que tiver com 2 ou mais dias de atraso, o seu Todoist Karma cai. Então, ele incentiva você a não atrasar tarefas, tá bom? Você também pode definir que metas que você quer ter. Então, suponhamos que a sua meta seja fazer todos os dias 5 tarefas. Então, você estabelece isso nas suas configurações, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E toda vez que você cumprir a sua meta, você aumenta o seu karma, tá bom? Esses aqui são os níveis. Como eu sou, olha, quando eu crio o meu Todoist, eu sou iniciante, é esse primeiro aqui. Como eu já criei a minha conta hoje, eu já fiquei demonstrando aqui um pouquinho, eu tô nesse nível atual, que é novato. Aí olha só, eu tenho também aqui os níveis intermediário, profissional, expert, master, grão-mestre e iluminado. Então, à medida que você for executando as suas tarefas, você vai subindo o seu karma. Tem pessoas que gostam desse recurso e tem pessoas que não gostam. Se você não gostar, você pode desabilitar, tá bom? Aí aqui nas configurações do Todoist, a gente tem algumas, que é essa engrenagemzinha aqui, a gente tem o sincronizar, né, que é um botão para sincronizar quando estiver online. Posso clicar em configurações e vai abrir aqui para mim essa janelinha, tá? Status da minha conta premium, quando que ela expira, eu posso renovar e deixar como crédito. Eu posso editar a cor do tema, então eu venho aqui e quero grafite. Olha como ele vai ficar, ele já fica cinza para mim. Deixa eu voltar lá. Idioma. Eu posso alterar aqui o que vai aparecer na minha página inicial. Então eu sempre gosto de deixar o hoje, mas você pode deixar, por exemplo, a visualização da semana, você pode personalizar, você pode deixar o atrasado hoje e amanhã, você pode deixar algum projeto específico. Você pode mudar o formato da data, o formato da hora, eu vou mudar para 13 horas, que eu acho melhor. Que o fuso horário, quando que começa a semana, no domingo, tá? Quando você adia, eu vou colocar domingo também. Olha, aqui, deixa eu ver o que mais que tem. Eu posso editar a imagem do avatar, eu posso sincronizar com a minha conta do Google para fazer o login. Os lembretes, eu posso receber por SMS ou por e-mail. Aqui eu configuro quando. Notificações, eu posso tirar as notificações. Geralmente eu tiro porque eu não gosto de notificação. Backup, então aqui automaticamente o Todoist ele vai fazendo backup, isso é um recurso premium também, mas eu posso clicar aqui e fazer um novo backup. E autorizações, que é quando eu autorizo algum aplicativo, por exemplo, do celular, ou algum outro aplicativo que sincroniza aqui com o Todoist, tipo Sunrise, para puxar dados do Todoist, tá bom? É um mundão de coisas, né, gente? Tô tentando ser bem sucinta para. Olha, a gente pode imprimir a página atual. Então, se você tiver aqui uma lista gigantesca que você quiser imprimir para levar para uma reunião, ou imprimir porque você vai estar offline em um lugar que você não pode nem abrir o computador, sei lá. Se você tiver algum motivo ainda para imprimir coisas hoje em dia, você tem esse recurso. Aqui você tem as duas modalidades pagas do Todoist, que é a Premium e a Business. Então, se você quiser migrar, você pode clicar aqui. Você tem o link para o suporte do Todoist, para o blog. Tem aqui um link muito legal que é para atalhos de teclado, tem atalhos para tudo. Eu vi que algumas pessoas pediram um atalho de teclado para gravar mensagens de áudio, aqui tem para tudo. E o sair, né? Aqui mostra os aplicativos que o Todoist trabalha e em que versão que está. Toda vez que tiver alguma atualização de versão, ele mostra aqui, tá? Que tem essa atualização. Deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui do lado. Como a gente tem muitos participantes e tem muitas perguntas aqui, daí tá um pouco lento para eu abrir, engraçado.
A Carla tá perguntando se tem como aparecer a tarefa todos os dias em vez de só aparecer a tarefa amanhã quando eu concluo ela hoje. Não, ela vai aparecendo com recorrência. Deixa eu ver aqui mais. Gente, tá super lento aqui pra clicar, desculpa, tá? E daí eu tô... Qualquer coisa, qualquer pergunta que não for respondida aqui no webinar, eu respondo depois pelo blog, tá bom? Eu coloco o link na descrição do vídeo. O Paulo tá perguntando como configura o Karma. Ah, vou abrir aqui nas configurações, peraí. Deixa eu ver. Você vem aqui nas configurações. Desculpa, não é aqui, é aqui. Quer ver? Eu venho aqui. Atualizações de Karma. O que afeta seu Karma. Peraí, gente, deixa eu lembrar onde é que é. Acho que é aqui nas configurações mesmo. Uhum. Deixa eu ver. Que engraçado. Eu acho que é aqui, viu, gente? Mas aqui, como tá pegando aqui embaixo, ele não tá aparecendo pra mim. Tá? Mas aí eu vou... Eu coloco o link aqui embaixo, como que mostra, como que configura, tá bom? Eu acho que tá aparecendo aqui embaixo, é que pra mim tá cortando na tela. Porque como eu tô mostrando aqui no webinar, ele tá pegando bem widescreen aqui, tá bom? Mas eu coloco o link aqui embaixo. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui na apresentação o que mais que falta a gente falar antes da gente começar a falar de objetivos. Então, criando tarefas e projetos a gente já viu, inserindo datas a gente já viu, compartilhando listas a gente já viu, fazendo upload de arquivos e alguns recursos premium, né? Os recursos premium são as etiquetas. Então, como eu mostrei para vocês aqui, né, olha, aqui a gente tem as etiquetas, elas podem ser manuseadas como as listas de projetos. A gente pode clicar aqui ao lado e pode editar a cor também, tá? Pode clicar, pode criar quantas etiquetas quiser. Não dá para agrupar etiquetas por enquanto, então você só consegue mover para cima ou para baixo. O que mais? A gente tem de recursos premium, a gente tem os filtros. Eu não vou me aprofundar nesse tema aqui hoje, mesmo porque ele não é o foco do webinar, tá? Mas a ideia dos filtros é que você possa usar todos esses recursos das tarefas do Todoist para filtrar aquilo que você quer ver. Então, por exemplo, você pode ver todas as tarefas com prioridade 1, 2 ou 3 ou 4. Você pode, por exemplo, colocar aqui para ver todas as tarefas de um projeto tal para o mês inteiro. Tá? Existe um mundo de informações sobre filtros. Tanto que eu até deixei a página aberta que fala sobre filtros para mandar o link para vocês aqui no webinar. Eu vou colocar aqui na caixinha de chat e no YouTube eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Porque é muita coisa mesmo. E como não é o foco aqui do nosso webinar, eu só queria dar uma pincelada nesse recurso. Outra coisa também são os lembretes, que eu já mostrei para vocês. O recurso de backup, que está nas configurações, que eu também mostrei para vocês. E alguns extras super legais que tem no Todoist, tá? O Karma, como eu já mostrei. A formatação de textos, isso aqui é muito legal. Por quê? Porque permite que a gente faça algumas coisas aqui, olha. Por exemplo, suponhamos que eu esteja aqui nesse projeto. Olha só o que eu vou fazer. Eu posso, por exemplo, colocar um link aqui. Assim, ó. Se eu colocar assim, estão vendo? Entre parênteses. Aí eu clico. Ele vira um link. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o link que eu configurei. Tá assim. Certo? Outra opção.
Eu posso colocar negrito em um texto. De que maneira? Com 2 pontinhos de exclamação, negrito. Ele fica assim. Eu também posso colocar em itálico, usando underline. Um outro recurso de texto, esse aqui eu amo. Quando eu descobri, eu acho que eu fiquei maluquinha. Que foi colocar um asterisco, um espaço e colocar o texto sem a bolinha. E olha só o que acontece. Ele tira a bolinha de tarefa daqui. Isso é muito legal porque eu posso usar para títulos, para descrições e para textos diversos. Esse recurso eu sinceramente acho muito legal. Outra coisa que também dá para usar no Todoist são os emojis. Aqui no meu computador, que é um Mac, eu clico em Ctrl Command Space e ele abre essa janelinha. No Windows, basta copiar e colar a imagem do emoji e colar aqui na tarefa ou nas listas, tá? Então eu posso vir aqui e colocar uma carinha de coração. Eu amo tudo isso. Olha só que gracinha, hein? Eu posso editar aqui também, olha. Essa aqui é a melhor. Né? Ó, ele fica aqui em cima e aparece aqui também. Deixa eu dar um atualizar. Tá? Muito bem. Olha aqui como ele aparece. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de recursos. Vamos falar um pouquinho sobre como a gente organiza projetos? Agora eu vou começar a configurar a ferramenta mesmo, né? A gente já são 8h34. Vou começar a configurar aqui. Então eu vou apagar esses projetos que estão aqui do lado e vou criar os meus. Aqui eu já vou começar a parte da configuração mesmo, de acordo com o Vida Organizada, pessoal. Então quem tiver dúvida antes disso, me manda, que se eu não conseguir responder ao vivo aqui, eu respondo depois, tá bem? Deixa eu ver um pouquinho. Algumas pessoas estão dizendo que chegaram um pouquinho depois e que perderam algumas explicações. Eu sugiro, por favor, que vocês assistam a versão no YouTube depois gravada para a gente não ficar repetindo, que o nosso tempo é super curto, tá bom? Já que está sendo gravado mesmo. O David está perguntando se o webinar vai ser disponibilizado. Sim, no post eu comentei, né? Ele vai ficar no YouTube depois. Ok. Vamos lá então. Vamos começar a configurar aqui, tá, gente? Muitas dúvidas que vocês me perguntaram tem também na página de tutoriais do Todoist. Então, se vocês clicarem aqui em configurações e clicar aqui em suporte Todoist, vai abrir uma janela com vários guias em português, tá? Então tem um guia rápido, tem guia para os aplicativos de smartphone, inserir notas, enfim, tem tudo aqui. Você também pode fazer uma pesquisa, tá bom? Então não se preocupem com essas recomendações básicas. Vamos começar a configurar então. Eu vou clicar aqui em adicionar projeto e eu vou colocar assim, olha só. Próximas ações. O que seria isso? Seria para ações que não estão relacionadas a nenhum projeto. São ações avulsas. Então eu vou clicar e vou colocar, deixa eu ver, um verde, porque significa passe livre. Próximas ações. Exemplos de próximas ações, tá? Poderia ser ir ao mercado comprar café. Eu sempre preciso fazer isso. Então eu posso colocar aqui. Não tem um prazo específico para isso, porém eu tenho um contexto, que é rua. Coloco aqui. Só um exemplo, tá? Então tá aqui, um exemplo de próxima ação completamente avulsa que não tem nada a ver com com algum projeto. O que mais que eu posso fazer? Eu vou vir aqui agora e vou colocar assim, projetos. Essa parte é muito legal, porque aqui eu vou agrupar todos os meus projetos. Vou colocar um azul, vai. Então, suponhamos que eu tenha um projeto que seja organizar a volta às aulas do meu filho. Venho aqui, eu coloco da mesma cor do projeto, puxo ele aqui para o lado e adiciono o projeto.
Olha só que bonitinho. Vou colocar mais um, só para ilustrar. Eu vou colocar assim, planejar férias, que é sempre um projeto maravilhoso, né, minha gente? Coloco aqui assim. Então, se eu clicar aqui para fechar, olha como ele fica limpinho. E essa flechinha me indica que tem mais coisa aqui dentro. Então, eu clico nela e vejo as opções. Se eu clicar em cima de projetos, ele vai me agrupar todos aqui. Se eu clicar só no projeto, ele me mostra só o projeto que eu quero ver. E aqui isso aqui é muito legal, né? Porque aí eu posso viajar nas opções. Se vocês viram o meu último post sobre o guia, né, do GTD no Todoist, tem como que a gente pode organizar. Então eu posso vir aqui, colocar aqueles recursos, né, que eu já comentei de formatação de texto, e colocar assim, propósito. Propósito desse projeto. Ele tira a bolinha. Aí eu coloco assim. Por que eu quero organizar as voltas às aulas do meu filho? Porque ele vai começar uma nova etapa na vida escolar, que ele está começando no Fundamental 1, e eu quero que tudo seja o menos traumático possível. Ai, 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 tô dando um exemplo, hein, gente. Aí eu faço isso aqui, ó. Aqui. E eu posso fechar se eu quiser. Aí, olha só, eu posso fazer assim, olha. Próximas ações do meu projeto. Eu venho e coloco aqui. Posso colocar assim. Limpar a escrivaninha do quarto dele para fazer lição de casa. Ai, gente, esses exemplos. Venho aqui na etiqueta, coloco casa. Aí suponhamos que eu tenha que fazer isso aqui até o final do carnaval. Então eu vou colocar aqui. Final da semana que vem eu posso fazer então até o dia 14. Fica aqui. Olha só. Aí eu vou agrupando assim. E eu posso inserir a quantidade de coisas que eu quiser aqui. Eu posso ir fechando se eu quiser. Olha que bonitinho que fica. Deixa eu ver se vocês têm dúvida, que geralmente nessa... Não, nenhuma dúvida por enquanto. Então vamos lá. Isso para projetos, tá? Vocês podem colocar outras coisas no seu projeto. Vocês podem colocar... Isso aqui é coisa de GTD, tá? Vocês podem colocar resultado desejado. Geralmente coloco em primeiro, que me mostra quando que esse projeto vai estar concluído, né? Depois eu posso colocar também a organização desse projeto, que são os passos, né? Então, qual é o passo número 1? Primeira coisa, todas as coisas que eu tenho que fazer que não são próximas ações, tipo, arrumar o quarto dele, vamos aqui dentro, comprar o material, tô dando um exemplo de tudo coisa que eu já fiz, viu, gente? Meu filho já começou as aulas, eu posso comprar um uniforme, e por aí vai. A organização. Percebam que não são próximas ações, tá? Então, por exemplo, eu quero arrumar o quarto dele, isso não é uma próxima ação, mas limpar a escrivaninha do quarto é uma ação relacionada a isso aqui. Isso aqui serve só para eu lembrar quais são as coisas que eu tenho que fazer aqui dentro desse projeto. O GTD tem uma sensível diferença entre tarefas e próximas ações. Eu recomendo, para vocês saberem mais sobre isso, algumas fontes. Primeiro, no blog da Cal Daniel, caldaniel.com.br, tem um webinar que eu gravei sobre o planejamento de projetos no GTD, onde eu explico cada um desses itens. Em um outro lugar também é no livro do GTD, A Arte de Fazer Acontecer, o capítulo 3 é só explicando esses itens aqui. Você pode ter um item também chamado Brainstorm, que é onde você coloca ideias sobre o projeto. Então, posso viajar aqui, eu coloco, seria legal ter uma luminária em formato de Minions. Sei lá. Coloco aqui em cima. Eu também posso ter aqui uma forma de organizar os meus arquivos de suporte ao projeto. Então, por exemplo, se eu tiver algum arquivo de suporte que seja no Evernote, eu posso colocar assim, Evernote eu tenho caderno
com a lista de materiais. Só uma indicação. E por aí vai. Eu tenho, sei lá, no Dropbox eu tenho fotos dos livros que eu vou comprar. Por aí vai. Ó, eu não coloquei a bolinha. Tudo bem? Então, isso aqui são alguns itens que você pode ter no seu projeto, que você pode ir personalizando da maneira que você quiser. Peraí, deixa eu ver as dúvidas. O Luiz está perguntando, ele está dizendo que ele tem um projeto de TCC com 7 integrantes, se ao meu ver seria melhor criar uma conta e logar no celular de todos ou compartilhar. Eu acho melhor compartilhar. A Mayara está perguntando qual a diferença da organização para próximas ações. Mayara, exemplo, arrumar o quarto do meu filho não é uma aproximação, porque é muito genérico. A aproximação é a aproximação física que eu tenho que fazer para esse negócio aqui começar a acontecer. Além de limpar a escrivaninha, eu posso querer destralhar os brinquedos dele, eu posso querer pintar a parede, enfim, tem um monte de próximas ações aqui, tá bom? Eu recomendo essas fontes que eu sugeri para você entender a diferenciação. A Jéssica está perguntando se eu prefiro gerenciar projetos no Todoist ou no Evernote. Atualmente eu estou gerenciando no Todoist, eu prefiro deixar tudo aqui. A Rebeca está perguntando o que entra no campo resultado desejado. Como eu comentei, todos esses itens aqui eu sugiro que vocês leiam essas fontes que eu sugeri, gente. Mas o resultado desejado é uma frase que resuma quando esse projeto foi concluído. Então, para mim, esse projeto vai estar concluído, sei lá, deixa eu pensar. Quando um dia antes do começo das aulas o material estiver arrumado, o uniforme passado e a agenda etiquetada. Exemplo, hein? É uma frase que resuma quando eu posso considerar esse projeto concluído, porque daí eu sei quando eu cheguei ao fim dele. Se o projeto não tiver fim, ele não é projeto, ele é outra coisa. A gente vai falar. Já são 20h45. Gente, o tempo voa. Vamos lá, então, vamos ver outras coisas. Aqui na apresentação, ó, eu quero falar sobre objetivos, tá? Que é o tema principal do nosso webinar. Vamos que vamos. Objetivo. A gente costuma dizer que a gente tem 3 tipos de objetivos. Objetivos de curto prazo, que são os objetivos de hoje até 2 anos. O David Allen diz que a gente tem, na verdade, objetivos sempre de curto prazo, porque mais do que isso acaba virando uma visão, né? A gente não tem tanto controle assim daquilo que a gente está buscando alcançar daqui a 3 anos, ou 10, ou 20. Mas, enfim, eu coloco assim, né? Objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo, que seriam de 3 a 5 anos à frente, e objetivos de longo prazo, que seriam de 10 anos para frente. É uma estimativa, gente, não é matemática isso aqui. Tá? Então, como que a gente vai organizar no Todoist? O que eu vou recomendar para vocês? Isso aqui. Que nem a gente fez para projetos, eu vou colocar assim, ó. Objetivo. Vou colocar esse vermelhinho aqui. Coral. Coloquei objetivos. Vou fechar aqui. Aí eu vou colocar assim. Objetivos de curto prazo. Pra eu saber, né? Que são de curto prazo. Vou puxar pra cá, tá bom? Objetivos de médio prazo. O mais legal com relação aos objetivos é que você possa sempre olhar para eles. Então, se tiver numa ferramenta como o Todoist, que é algo que você manuseia diariamente, facilita. Então, a gente tem aqui os objetivos. Aí, o objetivo de curto prazo, eu posso ter o tradicional, que acho que todo mundo tem esse objetivo, que é, sei lá, falar inglês fluente. Tenho esse objetivo. Vou colocar aqui dentro. Olha só que legal como fica.
Vocês estão notando que eu estou colocando a mesma cor em todos os objetivos? Por quê? Porque aqui no Karma, à medida que eu for executando coisas, ele vai me mostrando pela cor. Aí eu consigo ver se a maioria das coisas que eu completei são ações avulsas, se são projetos, se são objetivos. Isso é bem legal, tá bom? Você pode ver se você está completando ações referentes a projetos, a objetivos. Então aqui eu posso simplesmente fazer a mesma coisa. Eu posso colocar assim, propósito desse objetivo. Preciso aprender inglês, senão vou ser mandado embora. Inglês para ministrar cursos no meu trabalho. Ou para realizar reuniões com a filial na Inglaterra. Enfim. Propósito. E aí aqui a mesma coisa, eu posso ter também próximas ações. Tá? Eu posso ter aqui, por exemplo, que é perguntar para o Felipe no WhatsApp se ele está gostando daquele curso de inglês online. Isso é uma aproximação. Olha, eu não tenho etiqueta para isso, então eu posso ter uma etiqueta aqui que é celular. Tudo bem? E à medida que eu for concluindo isso aqui, vai aparecer para mim no Karma que eu estou concluindo ações relacionadas aos meus objetivos. Outra coisa que eu posso colocar aqui são projetos relacionados. Isso é bem legal, porque para eu ter um objetivo, para saber que eu estou caminhando em direção a esse objetivo, eu posso ter algum projeto relacionado. Aí suponhamos que eu tenha aqui um projeto que seja me matricular na escola de inglês. Tem a ver com o meu objetivo, não tem? Tem. Então, eu vou colocar aqui um projeto que eu tenho. Tá? Olha só. Então, eu posso vir aqui no meu objetivo de curto prazo, que é falar inglês fluente, e digitar que eu tenho um projeto relacionado chamado me matricular na escola de inglês. E eu posso ter mais de um projeto relacionado para cada objetivo. Isso aqui serve apenas para análise, para eu saber que eu tenho projetos relacionados, que eu estou trabalhando para alcançar esse objetivo. E aqui eu posso, mais uma vez, inserir a quantidade de coisas que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, tem esse propósito e eu quero gravar aqui, eu posso colocar um arquivo de MP3 de uma música que me deixa motivado com relação a esse objetivo. Eu posso colocar aqui uma explicação melhor sobre isso em áudio, né? E por aí vai. Tá bom? Deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui. A Rafaela está perguntando se eu só uso ferramentas digitais ou se eu ainda uso papel para alguma coisa. Eu uso muito papel. Uso papel para coletar ideias, uso papel para fazer notas de reuniões, de cursos, depois eu digitalizo tudo. Deixa eu ver. A Luciana está perguntando até que horas vai? Até as 9. Vamos correr aqui, tá? Um objetivo de médio prazo que eu posso ter. Um exemplo pode ser, por exemplo, morar na Inglaterra. Olha só que divertido. De alguma maneira, né? Tá aqui. Eu tenho esse objetivo. E olha só que legal. O que é legal é que eles podem conversar um com os outros, né? Então eu posso ter aqui, ó, objetivos de curto prazo relacionados. E coloco, por exemplo, falar inglês fluente. Não é legal? E da mesma forma eu posso ter próximas ações aqui também. Eu posso ter, deixa eu ver. Eu posso ter assim, conversar com James da filial da Inglaterra sobre possibilidades de transferência. Como que eu faço isso? Eu posso fazer isso pelo computador.
E coloco aqui assim. Tá vendo só que legal? E posso ter como objetivo de longo prazo, sei lá, promover estabilidade financeira para minha família. Que isso, de certa maneira, está relacionado a morar em um país de primeiro mundo, sei lá. Depende das convicções de cada um. Mas enfim, tá vendo como as coisas vão se relacionando? E a ideia é que você tenha aqui todos os seus objetivos de curto prazo. Para você lembrar o que se trata, você pode colocar assim, 0 a 2 anos. Aqui você pode colocar 3, 5 anos. E aqui você pode colocar, né, mais de 10 anos. Olha como fica. Opa, deu um comando aqui. Ah, ele não tá ficando, ele tá dando um comando. Mas assim, acima de 10 anos. Ótimo. Tá bom? Assim fica mais claro para você. Aí você pode abrir aqui e ver. E a ideia é que você veja, vou falar mais pro final um pouquinho, a recomendação de revisões, tá? Deixa eu ver se tem dúvidas. Ah, legal. A Luciana tá perguntando se tem limite para a quantidade de projetos no Todoist. Sim, tem limites, tá bom? Na conta gratuita é um limite de 80 projetos e na conta premium é um limite de 200 projetos. Nunca alcancei isso, viu, gente? Ah, o Eduardo tá perguntando uma coisa bem legal, que é bem GTD. Thaís, e algum dia talvez, como projeto, eu crio um projeto para cada um ou no geral? Boa pergunta. A gente pode fazer dessa forma. O algum dia talvez é para aqueles projetos que não estão em andamento agora, tipo quando eu coloquei aqui voar de balão, tá vendo? Então eu posso colocar alguma coisa assim, ó, projetos para algum dia talvez. Aí eu venho aqui, que é um projeto, né? Eu faço assim, deixo junto. E daí eu venho aqui, por exemplo, e coloco voar de balão. Olha que divertido. Daí já fica aqui, tá? Essa é uma sugestão. Você pode personalizar isso da seguinte forma: você pode ter assim, por exemplo, viagens para algum dia. E você pode personalizar como você quiser. Assim. Ou então, livros para comprar algum dia. Essa aqui, de algumas pessoas, se vocês forem como eu, vai ficar lotada. E vai colocando aqui, tá? Uma sugestão. Vamos ver o que mais a gente tem aqui, gente. Áreas da vida. Também dá pra gente organizar as áreas da vida aqui no Todoist. De que maneira? O que são áreas da vida para começar, né? Toda pessoa tem várias áreas na própria vida. A ideia de você ter isso no seu Todoist é para você revisar para sempre garantir standards. Em que sentido? Ó, vamos lá, vamos criar esse negócio? Vamos colocar a mão na massa. Eu gosto de colocar a mão na massa. Eu venho e escrevo aqui, áreas da vida. Deixa eu ver que cor eu vou colocar. Amarelinho, vai. Tá? Aí eu posso colocar assim, pessoal. E profissional. Vocês já estão vendo que esse webinar vai passar um pouquinho? Eu tô vendo. Isso que eu achei que fosse terminar antes. Tá bom? Não se preocupe. Quem precisar sair, gente, vai ficar gravado e depois eu vou disponibilizar, tá bom? Ó, áreas da vida. Então a ideia é que eu venha aqui e coloque assim, vai, todas as áreas da minha vida. Família, casa, estudos, espiritualidade, finanças, lazer. E aí eu posso destrinchar esse negócio. Eu posso colocar assim. Olha, dentro de família. Isso aqui é uma forma de listar as minhas áreas da vida. Qual que é o objetivo desse negócio? É para concluir alguma coisa aqui? Nessa parte aqui, não. Isso aqui serve como uma ferramenta de análise. Para quê? Para eu, de vez em quando, vir aqui e falar, deixa eu fazer uma análise da minha vida. Né? Como é que estão as coisas aqui? Aí eu vejo, por exemplo, família, tá tudo bem?
Meu filho tá bem, marido tá bem, minha mãe, putz, não, minha mãe, ela tá precisando de uma força em tal coisa, ela tá se sentindo muito sozinha, tô precisando dar mais atenção para ela. Então eu posso pensar, o que seria legal fazer com relação à minha mãe? Isso pode virar um projeto, por exemplo. Eu posso pensar, eu poderia organizar uma viagem com a minha mãe para algum lugar bem legal. Isso já vira um projeto, certo? Então, essas áreas da vida servem como ferramenta de análise. Por quê? Porque existem padrões na nossa vida que a gente quer ter, né? Isso é natural do ser humano. Então, por exemplo, o que seria um padrão para mim em termos de finanças, né? Eu tenho um monte de coisas acontecendo. Então, eu tenho, sei lá, contas a pagar, contas do mês, eu tenho investimentos, eu tenho declarações, parte triste das finanças, né? E por aí vai. Aí eu dou uma olhada nisso aqui, é uma ferramenta de análise. No profissional, a mesma coisa, eu vou listar todos os papéis que eu tenho. Então, eu tenho profissionalmente, eu vou colocar os meus, tá? Eu sou escritora, então eu vou colocar livros, eu vou colocar blog, eu vou colocar cursos, tudo que é o escopo do meu trabalho. Capacitação dos instrutores, enfim, por aí vai, tá? E dentro disso a mesma coisa, eu posso ir destrinchando o quanto eu quiser. Tudo bem? Isso aqui, o que é legal? Quando a gente fala em definir prioridades, lembra que a gente falou lá no começo? A primeira coisa que a gente tem que fazer se a gente tem que definir prioridades é saber qual é o nosso trabalho. E trabalho, quando eu falo em trabalho, eu não tô falando de emprego só, tô falando de tudo aquilo que a gente quer alcançar algum resultado diferente. Tudo isso é trabalho mesmo na vida pessoal. Então, qual que é o escopo da nossa vida? Né? Se você não tiver isso aqui, se você não sabe quais são as suas responsabilidades no trabalho, por exemplo, ou as suas responsabilidades com relação à sua saúde, às suas finanças, à sua família, como que você pode estabelecer qualquer tipo de padrão? É assim que a gente busca equilíbrio, conhecendo essas áreas da vida, tá? Então, é uma ferramenta de análise que a gente revisa de vez em quando para buscar standards. Tô vendo que algumas pessoas estão me perguntando coisas que a gente já falou antes. Aí eu não vou responder, pessoal. Depois no YouTube vocês veem o webinar completo, tá bem? A Luciana tá perguntando sobre checklists diárias. Vou falar sobre rotina daqui a pouquinho. A Tainá tá perguntando assim: essa parte de áreas da vida é tipo um checklist para usar na revisão pelo GTD? Sim. Rotinas vou falar. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Então, além de áreas da vida, já mostrei como organizamos tudo isso. Rotinas, tá vendo? Todo mundo pergunta sempre sobre rotinas. Eu adoro que vocês já me dão um gancho para entrar aqui com conteúdo. Então, para a gente organizar rotinas, eu tenho aqui algumas sugestões, né? As checklists. O que são checklists? Gente, checklists são listas de referência, tá? Que você usa para verificar, por isso chama checklist, né? Para verificar se você está fazendo tudo aquilo que você deveria estar fazendo. Então, um exemplo é uma checklist diária. O que eu vou fazer aqui? Ó, vamos lá. Eu vou vir aqui e vou digitar assim, rotinas. Essa parte é a parte que todo mundo adora. Todo mundo adora rotinas. Eu vou colocar o turquesa, que é a minha cor preferida, e vou jogar aqui para cima de projetos. Eu posso ter, por exemplo, assim, checklist diária. É uma checklist que eu vou verificar todos os dias com atividades que eu preciso fazer. Aí, olha só, eu venho aqui, como eu gosto de dividir a minha checklist, eu coloco assim, essencial para fazer um trabalho. Então, são aquelas atividades que eu faço todos os dias do meu trabalho. Aí você pode colocar assim, por exemplo, ler e-mails, né? Eu posso colocar assim, todo dia. Etiqueta, computador. Tá? Depois eu venho assim, eu também coloco aqui, processar a minha caixa de entrada. Também faço todo dia. Aí eu venho aqui, escritório.
certo? São coisas que eu faço todos os dias no meu trabalho. É o essencial para fazer no meu trabalho. Aquilo que se eu não fizer, a casa cai, tá? Eu tenho também o essencial para fazer em casa. E eu coloco assim: arrumar as camas. Ai, ai, ai. Casa. Lavar a louça. Quero ver isso aqui compartilhado com os maridões, hein? Todo dia. São exemplos, tá? Aí eu gosto de colocar também, por exemplo, se der tempo, eu gostaria de. Aqui já é uma sugestão mais de criatividade, tá? Você pode colocar assim: escrever no meu diário. Tá bom? Agora, aqui eu não vou colocar data nem etiqueta. Por quê? Porque não é essencial como os de cima, tá vendo? Eu não quero isso poluindo o meu sistema. Então eu deixo aqui para eu verificar. Então eu coloco assim: escrever no meu diário. Eu posso até tirar a bolinha do começo, se eu quiser. Se der tempo, eu gostaria de, sei lá, caminhar 30 minutos. Ler meus blogs preferidos. São coisas que você quer que seja um hábito na sua vida, tá? Então aqui você vai listando. E aí você pode fazer assim, se você não quiser ver tudo de uma vez. Tudo bem? Deu pra pegar o espírito da coisa? Deixa eu ver as dúvidas aqui. Tudo bem. Aí eu posso ter também uma checklist semanal. Eu posso criar checklists com periodicidades diferentes e posso criar checklist para situações. Fica totalmente a seu critério. Eu acredito que as checklists de periodicidade, tipo essas diária, semanal, sejam mais adequadas de guardar aqui no Twitch. Por quê? Porque geralmente são ações que a gente executa. As checklists de situações podem ficar em outro lugar se vocês não quiserem guardar aqui. Pode guardar aqui também, mas como o Todoist tem essa limitação do número de projetos, pode ser mais fácil guardar em outro lugar. Então, quais seriam checklists de situações? Tipo, coisas para levar na mala quando vai viajar e coisas desse tipo, tá bom? Checklist semanal. Então, aqui é a mesma coisa. Para fazer toda semana em casa. Aí você coloca aqui. Ai, eu fiz um negócio errado. Peraí. Para fazer toda semana em casa. Aí eu coloco, sei lá, limpar a geladeira. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer todo sábado. Eu venho aqui e coloco. Tá? Exemplo. Se não tem um dia específico que eu gosto de fazer, então, sei lá, limpar o fogão. Eu não coloco a data, eu só coloco aqui. Posso colocar assim toda semana, se eu quiser, mas aí, olha só, ele coloca uma data automaticamente, fica totalmente a critério de cada um. Se quiser colocar data ou não. Eu prefiro não colocar e ir só verificando. Mas como eu sei que tem muita gente que gosta de ficar ticando, né, quando faz alguma coisa, eu sempre mostro a opção. Então tem assim, tá? E aí você pode criar quantas checklists você quiser. Uma checklist que eu gosto muito de criar isso aqui é mais o pessoal que cuida da casa, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma chamada listas detalhadas de limpeza. Para que serve isso aqui? Aqui você pode listar todas as tarefas que você tem que executar quando você for limpar um cômodo da sua casa. Então você coloca assim, cozinha. Quando você vai fazer aquela limpeza caprichada, quais são as coisas que você tem que fazer? Você coloca assim, varrer o piso. E serve como referência, tá? Limpar o forno. Enfim, vai colocando aqui. Aí você pode fazer banheiros, lavar os bons,
limpar os azulejos, por aí vai. Tá vendo? E é isso aqui você pode usar como guia no seu dia a dia. Alguma dúvida até aqui, gente? Tô dando exemplos de como usar. A Rebeca tá perguntando se tem como compartilhar a checklist. Você pode compartilhar qualquer coisa que você quiser no Todoist. Olha que exemplo legal do Felipe. Ficha da academia. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, exercícios na academia. Olha que exemplo legal. Obrigada, Felipe. Ó, tipo assim. Aí você vem e lista aqui os seus exercícios, ó. 15 minutos de braço. 45 minutos na interminável esteira. 20 minutos de bicicleta. 200 abdominais. Tá, você pode ter a série aqui. Outros exemplos, eu gosto de colocar, por exemplo, recomendações para meditações, porque como eu sou budista, eu medito todos os dias, eu vejo algumas recomendações para meditar, então eu tenho uma checklist só disso. Deixa eu ver. O Paulo está fazendo uma pergunta muito legal, que é assim: alguma estratégia para não deixar crescer a lista de coisas que introduzimos no Todoist, até que chega uma altura que já não dá mais para gerir, mesmo que não chegue ao limite do Todoist? A ideia tem algumas recomendações. Primeiro, não colocar prazo naquilo que não tem prazo. Então, só inserir data naquilo que realmente tem um prazo, que é o do or die, né? Faça ou morra. Se não tiver prazo, você pode acessar de acordo com os seus contextos, que a gente está aqui colocando nas etiquetas, que eu vou mostrar daqui a pouco como aparece. E daí você vai executando à medida que você está no contexto. Isso já vai diminuindo bastante a quantidade de coisas a fazer. Outra sugestão também é você revisar constantemente aquilo que está no seu Todoist, porque algumas coisas ficam obsoletas, algumas coisas, um projeto pode virar 3 projetos, né? Por exemplo, você está organizando um casamento. No primeiro momento é só um projeto, mas com o passar do tempo já vira comprar vestido de noiva, arrumar a decoração da igreja, gerenciar a lista de convidados e por aí vai, tá? A Adriana está perguntando se dá para compartilhar com conta gratuita. Dá. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente ver aqui. Então, como eu falei, dá para usar o Todoist como agenda, né? De que maneira? Vamos mostrar lá. Vou mostrar mais uma vez. Então, olha só, suponhamos que você tenha assim, um aqui que seja agenda. Tá? Aí eu coloco assim. Gente, ó, vou fazer um negócio, mas não precisa ser isso, tá? É só exemplo. Acordar. Aí eu coloco reunião de equipe. Toda quarta às 9. Deixa eu ver aqui mais. Almoço no Outback. Ai, que delícia. Eu tô precisando ir, gente. Amanhã às 12. À tarde você tem tomar remédio X. Amanhã às 15h45. E aí você tem também, deixa eu pensar, jantar com o maridão. Amanhã às 20 horas. Tá, coloquei. Olha como aparece pra mim. Eu venho aqui nos próximos 7 dias, tá vendo? Aparece aqui falando que é da agenda e eu tenho aqui os horários. Divertido? Eu achei divertido. No final eu vou mostrar como fica o panorama geral pra vocês. O que mais que a gente tem aqui? Lista de ideias. Então, olha só que legal. Vocês podem ter uma lista de ideias, já um pouquinho parecido com esse projeto para algum dia talvez, tá? Vocês podem criar alguma coisa chamada assim, ideias para o meu trabalho. Onde vocês vão colocar todo tipo de ideia maluca, corajosa, descontraída. Tipo, ser promovida. Não, vamos pensar alto, né, gente? Virar diretor geral. Ó. Você pode colocar assim,
Lançar um novo website. É legal registrar essas ideias porque elas podem virar projetos, né? Por enquanto são ideias, mas quem sabe? Da mesma forma você pode ter assim, ideias para a minha vida pessoal. E aí você vem aqui e coloca assim, fazer curso de cupcake. Aprender violonçelo. Ir na fazenda do chocolate. Ai, gente, faz tempo que eu tô querendo nesse lugar maravilhoso. Ir na fazenda do chocolate. Enfim, tá? Ideias. Aí no dia a dia, né, o que a gente vai fazer? Bora pra prática. A gente configurou e no dia a dia é natural que a gente vá criando novas listas, vá adicionando itens. Mas e aí no dia a dia, o foco é a nossa execução, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui antes, peraí. A Simone tá perguntando quando vai pro Twitch. Vou tentar já subir aqui na sequência, viu, Simone? Mas demora, né? Sabe que o YouTube é uma coisa de louco. Acho que até amanhã já tá. Como não se apaixonar pelo tudo isso? Pois é. O Wilson tá perguntando se as etiquetas estão disponíveis na versão gratuita. Não, só na versão premium. A Jane tá perguntando, e tarefas mensais? Tudo que eu tenho que fazer no mês? Eu recomendo checklist aqui nas rotinas. Fazer assim, ó. Checklist mensal. Ó, mesma coisa. E daí você coloca aqui. Aí você coloca assim, um exemplo de checklist mensal, tipo, atualizar minha planilha de finanças. É uma coisa que eu faço todo dia 1. Eu vou colocar aqui, eu faço no computador. Ó, tá bom? Ah, é muito legal, hein, gente? Fala a verdade. Deixa eu ver. Ah, a Betânia tá perguntando, se usar como agenda, tem como configurar alarmes? Tem sim. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem aqui na agenda, você pode vir aqui, lembretes, e pode colocar um lembrete 30 minutos antes. Pode colocar ó, 5 minutos antes. Será que dá para configurar? Eu acho que dá. Não, só tem esse mínimo. 30 minutos antes, adicionar o lembrete. Pronto, ele já está com o lembrete. Então, 30 minutos antes você vai ser avisada dessa atividade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. A Thaís está perguntando, Thaís, não sei se essa pergunta é pertinente, mas eu uso tudo isso para a faculdade. Isso entra em projetos ou objetivos? A faculdade é uma área da sua vida, Thaís. Aí você usa ela como análise, essa área, e você pode identificar projetos e objetivos. Por exemplo, você pode ter um projeto que é entregar um trabalho tal, como você pode ter o objetivo que é se formar até o ano X, por aí vai, tá bom? Ó, vamos lá, vamos ver como é na prática. Algumas pessoas estão perguntando. Então, abri meu Todoist, entrei aqui no meu Todoist hoje, comecei a trabalhar, liguei o computador, eu clico e abro aqui, hoje. Olha o que aparece para mim. No hoje aparece tudo isso aqui, são coisas que eu determinei para fazer. Aí aparece aqui assim, olha só. Quando aparece essas flechinhas, significa que são tarefas recorrentes. Então significa que se eu fizer hoje marcar aqui, ela vai aparecer em outro dia para mim. Aqui está dizendo que ela pertence a essa lista, que é a checklist diária. Então, se eu apertar aqui para ler e-mails, ó, vai concluir, tá vendo? Concluir, concluir. Ah, já fiz isso aqui, já arrumei minha cama, já lavei a louça e já limpei o fogão. Olha o que acontece. Quando você completa as tarefas, ele mostra sempre uma mensagem diferente. Essa imagem vai personalizando com o passar do tempo, né? E você pode twittar, se você é só vincular sua conta no Twitter, se você clicar aqui, ele já pede para vincular, tá? E aí ele vai twittar essa mensagem, você pode compartilhar com seus amigos que você completou tantas tarefas. Agora, se você completou tantas tarefas de hoje, o que você pode fazer? Qual que é a recomendação? Então, a primeira coisa é entrar na guia hoje e fazer tudo que você tem que fazer hoje. Perfeito. Acabei tudo que eu tinha para fazer hoje e ainda quero trabalhar mais um pouquinho, o que eu faço? Aí eu clico aqui em próximos 7 dias.
E aí eu vou ver o que eu tenho programado para os próximos 7 dias. Ó, tem algumas coisas aqui, tá vendo? Olha só. Algumas coisas eu não posso fazer antes, porque tem horário, né? Por exemplo, amanhã eu só posso fazer isso aqui às 9, às 12. Mas outras coisas, de repente, eu posso até antecipar. E aí eu posso ir antecipando daqui, tá? Mas vou dar um exemplo. Vai, suponhamos que eu tenha aqui nesse projeto que eu quero fazer esse negócio aqui. Eu vou mudar para quinta. Se eu clicar em próximo 7 dias, ele vai aparecer aqui para mim, ó, na quinta, tá vendo? Então, olha, eu sei que até quinta eu tenho que limpar a escrivaninha do quarto do meu filho. Não, eu não preciso fazer no dia. Se eu já tiver um tempinho hoje, eu venho aqui e clico e faço hoje. Pronto, já fiz. Se eu terminar de fazer tudo que eu poderia fazer para adiantar aqui dos próximos dias e ainda quero fazer outras coisas, o que eu faço? Eu venho aqui nas etiquetas e clico no contexto que eu estou. Então, suponhamos, nesse momento eu estou em casa, o que eu posso fazer? Tem aqui uma lista de coisas que eu posso fazer. Tendo data ou não, é que está coincidindo que todos os exemplos que a gente colocou aqui tem data, mas não precisa. Eu posso ter algum exemplo aqui que não tenha data, né? Então, sei lá, eu venho aqui e coloco assim, ó. Eu coloco destralhar o quartinho da bagunça. Vixe. Não tem data. Eu tenho que fazer, mas não tem data. Quando eu vier aqui na etiqueta casa, ele aparece aqui para mim, tá vendo? Mesmo que não tenha prazo. Só basta eu estar no contexto apropriado. Isso vale para tudo, ó, computador. Aí olha só que legal. No computador aparece aqui uma ação relacionada a um objetivo que eu tenho, tá vendo? Que é morar na Inglaterra. Então o que é bacana? Isso me ajuda até a definir prioridades, né? Será que vale mais a pena eu fazer uma ação relacionada a uma checklist diária, mensal, ou fazer uma ação relacionada a um objetivo que eu tenho de médio prazo? Isso me ajuda a definir prioridades, é bem legal, tá? Se mesmo assim eu ainda tenho tempo aqui sobrando para fazer outras coisas, o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui nos meus projetos e trabalho neles, né? Eu posso criar próximas ações, eu posso analisar todos os itens que estão aqui, organizar os arquivos desse projeto, tá? A mesma coisa vale para os objetivos. Vou revisando aqui os objetivos. Aí, olha, uma vez por semana, o que eu recomendo que vocês façam? Que vocês venham aqui no seu Todoist e revisem a checklist semanal. Então, para ver se vocês não estão esquecendo de fazer nada do que ficou aqui. Então, alguma coisa às vezes que não tem data, né? Vejam a checklist com outras periodicidades. Vocês podem ter a mensal, semestral, anual. Ó, quer ver um exemplo de checklist anual? Checklist anual. Você pode ter assim. São coisas que você faz só uma vez por ano. Então, tipo, organizar a declaração do imposto de renda. Isso aqui não é uma tarefa, é só uma checklist que você vai verificar e você vai falar no momento adequado. Ah, tá na hora de organizar isso aqui. Daí isso vira um projeto para você. Ou então, comprar material escolar. São coisas que você não pode esquecer, que você tem que fazer todo ano. E assim vai. Então, uma vez por semana você vai revisar suas rotinas. Você vai revisar todos os seus projetos. Você vai revisar esses projetos aqui que não estão em andamento, então que são projetos para algum dia, ou viagens que você quer fazer, ou ideias, para ver se tem alguma coisa que pode virar um projeto para você nesse momento. Você vai revisar os seus objetivos para ver se você está caminhando em busca deles, de curto, médio e longo prazo. E vai revisar aqui as suas áreas da vida, tá? Para ver se você se tá tudo ok por aqui, se revisar isso aqui não te lembra de nada importante que você deveria estar fazendo. Você pode adicionar mais coisas daqui, pode tirar, tá bom? É uma análise que você faz uma vez por semana. Mas o que realmente conta, pessoal, é fazer revisões constantes, seja do que for. E é claro que vocês podem colocar mais coisas no Todoist, né? Vocês podem colocar, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de ter é, por exemplo, valores e princípios. Você
pode ter isso aqui, vou colocar um roxinho, vai. E aqui dentro você coloca quais são seus valores e princípios, do tipo, nunca abandonar minha família. Frases que te inspirem, enfim, frase que me inspira. Você pode colocar. São coisas que dizem respeito aí a quem você é, coisas que... Essa lista de valores e princípios, ela é muito legal para quando você precisa tomar decisões, né? Então você pode colocar coisas do tipo, amo meu trabalho, mas minha saúde também é importante. Tá, vale a pena. Uma coisa que eu esqueci de falar, que também é legal, na checklist diária, é hábitos que eu quero incorporar. Aí você pode colocar assim, rir mais, tratar melhor as pessoas, não tomar refrigerante. Porque quando você olha isso aqui todos os dias, isso te ajuda a fazer isso virar um hábito, né? Então, vale a pena colocar na sua checklist diária. O que é muito legal você pensar no Todoist é pensar nele como se fosse um mapa da sua vida. Então, você fala assim, o que eu quero ver agora? O que é importante para mim nesse momento? O que é importante que eu veja agora? Então, eu quero ver o que eu tenho para fazer hoje, eu quero ver o que eu tenho para fazer para os próximos 7 dias, eu quero ver minhas rotinas, quero ver meus projetos, tá? E por aí vai. Pessoal, lembrando, tá, que se organizar é isso aqui, né? Se a vida é uma jornada, se organizar é colocar a mochila nas costas e cair na estrada. Eu costumo sempre falar isso porque algumas pessoas ficam falando, ah, mas eu tô organizando demais, será que eu não vou engessar minha vida, etc. E eu acredito que, muito pelo contrário, a organização permite que você tenha a liberdade de fazer escolhas, de fazer mudanças, de abrigar essas mudanças sem causar um impacto negativo na sua vida. Então é para isso que a organização serve, não para você ter um monte de listinhas, mas que essas listas ajudem você a chegar onde você quer, tá bom? Dúvidas? Deixa eu abrir aqui a minha caixinha de... Vou ver as dúvidas de vocês. Deixa eu ver. Tô vendo várias perguntas de tópicos que a gente já abordou aqui hoje, então eu vou pedir para vocês verem por gentileza no vídeo. Deixa eu ver. O Eduardo está perguntando, a tarefa só vira ação quando tem um contexto ativo, correto? Corretíssimo. Ótimo conceito, por sinal. A Luciana está perguntando se ela pode colocar os aniversariantes na checklist anual. Pode, se quiser, pode sim. Você pode ter uma partezinha ali só para aniversariantes. O que mais? Deixa eu ver perguntas que a gente não falou. Ah, a Raquel tá dando uma sugestão muito legal. Códigos importantes que ela usa na casa dela, tipo o código da NET e outros do tipo. Então pode valer a pena ter uma lista dessa também. Muito legal, Raquel. Obrigada. Pessoal, é isso. Estamos encerrando aqui com um leve atraso, mas tudo bem, não tem problema, né? Tivemos alguns desistentes ao longo do caminho, sei que foi por causa do horário. E esse webinar ele vai ser disponibilizado no YouTube. Agora, o processo vai ser o seguinte: quando acaba aqui a transmissão, eu vou converter o arquivo, que demora um tempinho, e depois para subir no YouTube também demora um tempinho. Eu estimo que até amanhã, quarta-feira, dia 3, já esteja no ar, tá bom? Mas se não tiver amanhã, tá no máximo quinta. Foi coisa de conexão mesmo, tá? Não se preocupem. E aí eu vou colocar naquele post do blog e eu divulgo o link. Deixa eu ver aqui as últimas perguntas, tá? Vou ficar mais aqui mais um minutinho respondendo. A Ediana tá perguntando: para quem não tem o Premium, é interessante fazer listas dos projetos como contexto? Sim. Eu até fazia assim antes, mesmo tendo Premium, eu fazia dessa forma. Acho que fica bonitinho também. Deixa eu ver. Pessoal agradecendo. Pessoal, eu que agradeço, tá bom? A companhia de vocês, a participação foi muito legal. Algumas dúvidas que surgiram aqui que não foram respondidas, ou elas já foram respondidas ao longo do webinar,
ou são perguntas referentes a recursos bem básicos do Todoist que tem na seção de suporte que eu apresentei para vocês, ou são perguntas que fogem do escopo do webinar, como, por exemplo, conceituais, mas aí eu sempre indico onde vocês podem saber, como, por exemplo, eu indiquei dos projetos, do GTD, tá bom? Então, se alguém tiver qualquer outra dúvida, depois posta nos comentários do vídeo no YouTube ou no blog que eu vou respondendo, tá bem? Agradeço muito a participação de vocês. E é isso, obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Tchau.